Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Telesaúde Bahia. Vou estar aqui com vocês hoje à tarde, acompanhando a web palestra com o tema Contribuições do NASF para a reorientação do modelo de atenção à saúde. O palestrante convidado de hoje é Vladimir Andrei Rodrigues Cassi, doutor em saúde pública pelo UFBA, mestre em ciência da saúde e especialista em saúde coletiva pela UNB. Desejo a todos uma ótima web palestra e vamos aproveitar ao máximo essa atividade. Obrigada. Pronto. Boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Vou começar a nossa atividade. Tá ok? Pode? Pronto. Então, primeiro eu queria dar boa tarde a todo mundo que está participando dessa atividade. Agradecer o pessoal aqui do Telesaúde, do DAB, da CESAB. Essa é uma atividade, eu acho que uma iniciativa super interessante de aproximação com os profissionais para discutir processo de trabalho, enfim, uma série de questões muito, muito importantes para todos nós, né? E para a gente, principalmente enquanto professor, pesquisador do tema, é um privilégio muito bom, muito grande, né? Estar aqui podendo discutir um pouquinho com vocês. Bom, como me apresentaram, eu sou fonoaudiólogo de formação. Eu estudei o NASF na pós-graduação, sobretudo no doutorado, mas eu também fui trabalhador do NASF durante 2 anos, antes de me tornar professor. Em Brasília, trabalhei 2 anos em Brasília, implantando o NASF e tal. E aí, sempre que eu trago alguma fala em relação ao NASF, não tem como não refletir um pouquinho também sobre a experiência, né, que eu tive enquanto trabalhador. Então, eu vou trazer alguns elementos que são de reflexões mais atuais, mas também a partir trazendo um pouco desse olhar, né? Meio professor, meio pesquisador e também de quem passou pela experiência do NASF. A ideia é a gente discutir um pouquinho sobre as contribuições do NASF para a reorientação do modelo de atenção à saúde. É um tema que eu acho que é muito caro para a gente que estuda, para a gente que constrói o NASF, principalmente para os trabalhadores do NASF, né? Considerando que o NASF, em última instância, ele é saúde da família, ele é atenção primária à saúde e ele tem um objetivo de construir efetivamente um modelo de atenção inclusivo, integral, né? Que efetivamente produza saúde e não só se foque na doença, mas, enfim, que a gente possa construir um modelo que efetivamente cuide bem, cada vez melhor das pessoas. Então a ideia é trazer um pouquinho, algumas ideias, algumas questões em relação a esse tema. Tá? Talvez, quem tiver com alguma perspectiva de mais respostas, eu acho que esses espaços eles acabam trazendo elementos para a gente fazer novas perguntas, e isso eu acho que é muito bom. Mas principalmente dar elementos para a gente construir as nossas respostas a partir da nossa realidade. Então, um pouquinho essa perspectiva que eu vou trazer hoje. Deixa eu só descobrir como eu passo o slide. Pronto. Para começar um pouquinho, né, esse debate sobre as contribuições do NASF para o modelo de atenção, eu só vou a gente começar isso, não é só esse tema de práticas de saúde e processo de trabalho dá um debate, né, bom, grande, mas é só mesmo para a gente situar de onde a gente parte para discutir processo de trabalho em saúde, práticas de saúde e, portanto, modelos de atenção à saúde. Tá? Primeiro a gente tem que entender que as práticas de saúde que a gente constrói no NASF, enquanto trabalhadores do NASF, elas são processos de trabalho, né? Geralmente quando a gente pensa muito assim, o que a gente do NASF, o prática de saúde que a gente desenvolve. A gente entender que isso não se resume, as nossas práticas de saúde, elas não se resumem àquelas atividades que são específicas, né? Cada profissão faz,
o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista. Vai além daquelas atividades técnicas que a gente aprende e que, de alguma forma, diferenciam, né, os profissionais de saúde. A gente precisa entender que toda prática de saúde é uma prática social. E, neste sentido, ela é uma prática que ela é construída historicamente e que, de alguma forma, a depender das características que ela tenha, ela ajuda a reproduzir um determinado modelo de sociedade, né? Que, em última instância, para a gente pensar um pouquinho o que significa esse modelo, reproduzir modelo de sociedade. É reproduzir um modelo de atenção à saúde, né? Se a gente fizer uma reflexão assim, no que nos cabe nessa perspectiva em relação à saúde, né? E aí a gente está falando de SUS, essencialmente. Então, tem a ver com as práticas que a gente desenvolve, a gente reproduz um determinado modelo de SUS, um determinado modelo, portanto, de saúde, né? De modelo de atenção à saúde. E elas são determinadas por uma série de coisas, né? Pela formação que a gente tem, pelas relações que se estabelecem na sociedade, pelo lugar que a saúde ocupa, né, na nossa sociedade, enfim. Ou seja, a prática de saúde, sempre que a gente pensar, portanto, o que é que a gente faz, a gente não pode pensar, lembrar só daquelas atividades específicas que nos diferenciam, que nos especializam. Vai além disso. Então, vai além dos aspectos técnicos, embora estes também sejam elementos das nossas práticas de saúde. No sentido de entender que é, portanto, trabalho. Né? E o que é trabalho? Quando a gente pensa muito em relação a trabalho, a gente tem que entender que trabalho é tudo aquilo que a gente desenvolve, toda a atividade humana que a gente desenvolve enquanto trabalhador sobre um determinado objeto para transformá-lo. Né? E, ao mesmo tempo que a gente transforma esse objeto, a gente também é transformado. Então, no dia a dia do nosso trabalho, no NASF, a gente transforma uma série de objetos. E a gente também se transforma. Certo? Então, por isso que é importante, sempre quando a gente pensar também nas práticas de saúde, a gente se perguntar qual é o objeto, sobre qual objeto a gente está trabalhando. É só a doença? Saúde? Quais são esses objetos? Que atividades a gente desenvolve? É só atendimento? É só visita? Que outras coisas, que outras atividades compõem o nosso trabalho? Que instrumentos eu faço uso? Né? São só os materiais? Um estetoscópio? Sei lá, qualquer instrumento que seja, que ajude um profissional a fazer uma atividade técnica específica, ou também os imateriais, né? O que são esses instrumentos imateriais? Conhecimento, né? As habilidades que a gente tem, e conhecimentos são esses, portanto, são só aqueles que a gente sabe específicos de uma técnica específica, tal, ou tem outros conhecimentos que ampliam o nosso olhar e a nossa prática. Né? Qual é a finalidade do nosso trabalho? A gente quer o quê no fim? A gente espera o quê, no fim das contas, com o trabalho que a gente faz? E, em última instância, pensar. O nosso trabalho atende a qual necessidade? Né? A necessidade da população? Qual é a necessidade? É só atender o atendimento, né? o usuário, quando ele precisa de atendimento, especificamente quando ele demanda um atendimento quando ele está doente, ou ele tem outras necessidades que às vezes ele nem se dá conta e a gente precisa ir, portanto, aprofundar isso, entender quais são as reais necessidades que essa população tem. E envolve também relações, né? Trabalho nasce mais do que qualquer outra, eu diria, equipe no campo da saúde, é necessariamente um trabalho de equipe. Então é relação o tempo todo, relação com a gestão, com o usuário, com os profissionais. Então, que relações são essas que a gente constrói? Tudo isso, gente, é importante pensar quando a gente pensa em nossas práticas de saúde, certo? E precisa entender que o trabalho em saúde, principalmente, né, nós partimos aqui não de um trabalho em saúde numa perspectiva abstrata, nós assumimos o lugar dentro disso que é de construir o sistema único de saúde, defender o sistema único de saúde, partindo da perspectiva da reforma sanitária, né, brasileira. A gente assume uma perspectiva, um referencial simbólico do trabalho em saúde, enquanto um ato, portanto, de cuidar da vida. Né? Da vida em geral, cuidar do outro. Isso é o que, de alguma forma, nos estrutura enquanto trabalhador. E, neste sentido, é preciso a gente entender que o trabalho em saúde ele é necessariamente coletivo. Então, a gente tem uma falsa ideia, né? Ou a gente tradicionalmente formado para entender de que cada profissional pode trabalhar no seu lugar, separado, enfim. Mas isso é uma forma, né? É uma perspectiva, uma ideologia por trás disso. Porque se a gente para entender que a vida é complexa, então a gente precisa compreender que o trabalho ele é sempre coletivo. E isso interessa muito a nós que trabalhamos ou estudamos ou pesquisamos o NASF. Certo? Então, qual é o objeto central aí, portanto, do trabalho em saúde, né?
é o mundo das necessidades de saúde dos usuários, seja individuais e coletivos, que se expressam muitas vezes como demandas e ações de cuidado, mas que, em última instância, tenham como finalidade uma prática de saúde que produza saúde, que defenda a saúde. Então, isso precisa ser concretizado na prática. Isso também não pode ficar só no mundo, numa perspectiva abstrata, no mundo das ideias. Isso precisa se reproduzir na prática. Bom, passando um pouquinho mais à frente, entrando um pouquinho nessa ideia do modelo de atenção, por que nós vamos discutir as contribuições do NASF para o modelo de atenção à saúde, é importante entender que, portanto, a forma como a gente organiza o nosso trabalho, lógico, ele demanda tecnologias. E a forma que a gente organiza tecnologicamente o nosso trabalho nos permite pensar, portanto, a maneira como a gente constrói um modelo de atenção, um determinado modelo de atenção. Entender que o modelo de atenção, gente, não pode ser uma receita de bolo, Ele é uma abstração, ele é uma ideia para a gente entender o que a gente vem construindo, as características centrais. E aí, nesse sentido, isso nos ajuda muito, mas ele não pode ser, hipótese alguma, entendido como uma receita, até porque nós temos diferencialidades, mesmo de uma mesma cidade tem diferencialidades, então é isso que vai efetivamente se colocar. Mas há uma perspectiva de se construir, uma perspectiva ampliada de se defender saúde, de se compreender saúde, então há contribuições importantes nesse sentido. Então a gente pode entender, portanto, só para finalizar isso, que o modelo de saúde é uma forma de organização tecnológica da maneira, do processo de prestação dos serviços de saúde e principalmente essa perspectiva que a Carmen Teixeira trabalha, eu acho que ajuda a gente muito a entender a ideia de um processo de trabalho, que são as dimensões dele, Quando a gente pensa nas dimensões, Quais são, modelo de atenção. Quais são as dimensões do modelo de atenção? Então há uma dimensão que é gerencial, que tem a ver com o processo de reorganização das ações e dos serviços. Então, reorganizar, de alguma forma, isso é uma perspectiva gerencial do modelo de atenção. Mas também uma dimensão organizativa, que tem a ver com a forma como as unidades de prestação de serviço, os serviços, enfim, os diferentes níveis de atenção, se estruturam e principalmente se relacionam, sobretudo considerando a hierarquia dos níveis de complexidade das tecnologias. E aí a gente entender, portanto, o nosso lugar enquanto atenção primária dentro dessa perspectiva, da dimensão organizativa. E a dimensão técnico-assistencial, que talvez esteja mais próximo da realidade de nós, de vocês, trabalhadores do NASF, que é pensar justamente a relação que a gente estabelece entre os sujeitos das práticas. Então, quem são os sujeitos das práticas? O profissional da saúde, mas também o usuário, também o gestor, enfim, todas essas relações que se estabelecem no campo do território, no âmbito do território. Pensando um pouquinho aí para vocês na realidade do trabalho do NASF. Certo? Então, todas essas dimensões, de alguma forma, estabelecem ou ajudam a gente a compreender o que é o modelo de atenção à saúde. E principalmente, talvez, esse do técnico assistencial, que é onde talvez a gente se enxergue melhor, Mas é importante entender que ela é uma dimensão. Ela não morre ali, não se resume só entre a gente, entre o NASF, Mas é importante a gente compreender que há, portanto, uma questão mais ampla. Ou seja, todas essas questões, de alguma forma, são mediadas, essas formas, modelo de atenção, ou essas dimensões são mediadas pelo saber e pela tecnologia que opera um processo de trabalho em saúde. E aí, onde? No campo da promoção da saúde, da prevenção de riscos e agravos e da recuperação ou reabilitação. Ou seja, em última instância, nós estamos falando da perspectiva da integralidade. Certo? Bom, para pensar um pouquinho as contribuições do NASF para reorientar o modelo de atenção, é importante a gente só entender quais são os modelos que a gente diz que são hegemônicos. Se a gente quer reorientar, é porque a gente compreende que existe uma hegemonia colocada em nossa sociedade, no Brasil, até mesmo dentro do SUS, no espaço do SUS, e que é preciso entender que hegemonia é essa e por que a gente quer, de alguma forma, reorientá-la. Acho que todo mundo já sabe disso. Mas é importante a gente compreender que o modelo hegemônico, que hoje na nossa sociedade é o modelo médico-assistencial privatista, ou diferentes autores vão trazer outros nomes, modelo biomédico, modelo hospitalocêntrico, mas a ideia é um pouco de uma perspectiva de um modelo onde a organização tecnológica fundamenta-se sobretudo em quê? Na clínica, na medicina científica,
centrando principalmente na figura do profissional do médico, ou seja, é fragmentado, é de uma perspectiva de medicina científica, mas uma ciência, na verdade, muito positivista, né, que reduz tudo a número, a quantidade, ao que é estatisticamente significativo, e despreza outros conhecimentos, enfim. Né? Tem uma atuação com foco estrito na doença e nos doentes, ou seja, na perspectiva individual. No hospital, onde ele se estrutura principalmente, né? No hospital ou nas redes de serviço, principalmente privados, mas também no público, né? Nos serviços altamente especializados ou muitas vezes terceirizados. Então esses são os principais locos, ou principal locus de organização deste modelo. E os instrumentos de trabalho do modelo médico assistencial privatista é centrado essencialmente na tecnologia médica, né? Então, diagnóstico, terapêutica, muito exame, ou seja, inverte-se a lógica, né? O raciocínio fica do profissional da saúde, fica em segundo plano. Na verdade, primeiro eu aplico todos os instrumentos e aí depois eu passo para um raciocínio clínico, que seja, né? Então, essas são um pouco das estruturas centrais que constroem o modelo médico assistencial privatista e que hoje é hegemônico na nossa sociedade. É hegemônico no privado, mas também é hegemônico no público. Certo? Só voltando aqui rapidinho, é importante a gente pensar que, embora tenha essa questão, né, centrando na figura do médico, mas também acaba se centrando muito na figura do profissional especialista. E muitas vezes os outros profissionais, né, fono, físio, nutri, muitas vezes também reproduz essa lógica, ainda que não seja médico. Então ele é centrado na figura médica, do médico, mas ele também se reproduz nas outras profissões, na medida em que, né, elas se super especializam, elas se fragmentam. É mais ou menos nesse sentido essas características do modelo médico assistencial privatista. Além deste modelo, há também um outro modelo hegemônico, que principalmente a gente pode percebê-lo no campo da saúde pública, né, na medida em que, como contraposição à perspectiva do modelo assistencial médico hospitalocêntrico, né, médico privatista, que foca na reabilitação do indivíduo, há uma perspectiva de focar, né, de trabalhar no coletivo, na perspectiva da prevenção. Né? Então, só que prevenção, lógico, todo mundo sabe a necessidade e a importância que tem que se fazer, mas quando todo um sistema de saúde se organiza para a resposta dela só em função disso, aí passa a ser um problema, e é isso que acaba caracterizando, portanto, uma prática muito que a gente chama de preventivista, né? Ou do modelo assistencial sanitarista. Então, ele segue subalterno ao modelo médico assistencial hospitalocêntrico, ou seja, ele não questiona o modelo, né? E aí, para um exemplo bem claro, né, para a gente ver isso, essa ideia muito campanista, muito de culpabilizar as pessoas pelos seus problemas de saúde. Então, elas têm responsabilidade, sim, mas nem tudo é porque é uma escolha do indivíduo, né? Então, uma lógica muito muito centrada em programas verticais que não dialogam muito com a realidade das pessoas. Foco nas campanhas sanitárias, na elaboração e implantação de programas especiais verticais de controle de doenças e outros agravos. O sujeito das práticas são esses sujeitos que aqui, né, como na literatura coloca-se, né, os sanitaristas, mas é nessa perspectiva de ser o sujeito que vai trabalhar única e exclusivamente a partir de uma perspectiva de informação para mudança de comportamento, a partir de transmissão de informação para que as pessoas se responsabilizem pela sua saúde e tomem suas decisões de adoecer ou não. Então, há uma certa perspectiva de redução nesse sentido. Então, só reforçando que isso não quer dizer que não haja importância nas ações de prevenção. Muito pelo contrário, nós sabemos que existem sim fatores de risco, nós sabemos uma série de questões que a gente precisa seguir trabalhando nisso. Mas se a gente trabalha única e exclusivamente nesta perspectiva e não avança na perspectiva da integralidade, a gente corre um risco, portanto, de se reproduzir essa lógica sanitarista, né? E aí os instrumentos de trabalho são basicamente isso, né? Tecnologia sanitária. Então, o que é muito presente na realidade do NASF que eu vejo é, por exemplo, as salas de espera, né? As salas de espera, todo dia tem uma sala de espera, uma atividade, ou os grupos educativos e tal, que existem e que devem ser utilizados, mas que a gente precisa entender, portanto, qual é o lugar que isso ocupa no nosso processo de trabalho. Esses são os dois principais modelos hegemônicos, e existem
Então, propostas alternativas que foram construídas por pessoas, por estudiosos, pesquisadores do campo da saúde coletiva, da reforma sanitária brasileira, que começaram a elaborar propostas que pudessem incorporar aquilo que avança, ou aquilo que precisa ser incorporado destes modelos, mas ampliar na perspectiva da integralidade da atenção. Então, o principal deles que eu trago aqui é a ideia da vigilância da saúde, né? Então, o modelo da vigilância da saúde, o AVISAL, que busca, então, portanto, não só trabalhar no foco na doença ou nos fatores de risco, mas sobre os problemas de saúde. E os problemas de saúde, eles abarcam tantos danos, as doenças, tantos riscos, mas também traz a ideia de determinantes, né? Os determinantes daqui, os determinantes sociais, enfim, uma ideia de promoção da saúde. Tem uma ênfase, portanto, nos problemas que requerem, sobretudo, atenção e acompanhamento contínuo. Por quê? Porque traz muito uma perspectiva de planejamento, né? Entender aquilo que efetivamente se precisa, quais são as necessidades, construir ações, programas, estratégias que possam responder às reais necessidades de saúde da população. E que não sejam, por exemplo, só pautadas daquilo que o profissional pode oferecer, mas sim daquilo que a população necessita. Né? No campo da promoção, no campo da prevenção ou no campo da reabilitação. Ou seja, articulando isso para efetivamente se pensar em integralidade. Né? Os instrumentos de trabalho, então, diferente dos outros que eram só focados ou só em instrumentos da tecnologia médica ou sanitária, aqui ele abarca todas elas e traz outras. Né? Instrumentos de trabalho, então, com abordagens participativas de planejamento. O planejamento ganha um espaço importante no trabalho, que nós do NASF sabemos que a gente precisa muito disso para dar conta, inclusive, deste trabalho, mas sobretudo com a ideia de um enfoque, na verdade, estratégico situacional, né? Sobretudo para se identificar efetivamente aquilo que se pode fazer, aquilo que se deve fazer, o que eu preciso mobilizar pessoas para se fazer, certo? E incorporando também as outras tecnologias, né? As médicas, porque a gente também faz reabilitação, as sanitárias, porque a gente também faz prevenção, e outras, né? Como, por exemplo, as tecnologias de comunicação social, né? Relacionar com outros atores, enfim, isso tudo é muito importante. E, principalmente, acho que o que traz de grande contribuição, não só isso, mas ressaltar a perspectiva da intersetorialidade, né? Entender, então, portanto, que é uma outra concepção de saúde, não é mais saúde como ausência de doença, mas saúde é uma perspectiva complexa que, portanto, ela só pode ser efetivamente compreendida numa perspectiva intersetorial, né? Então, demandando ações sobre o território, intervenção sobre a forma de operações, essa perspectiva de planejamento, né? Que sejam ações de saúde, ou mesmo políticas, ou mesmo organizar o serviço, certo? Por fim, para a gente entrar onde a gente quer efetivamente chegar, as contribuições do NASF, existem ainda duas outras propostas alternativas que são, e que acho que vocês já devem ter se aproximado, discutido em alguma medida, trazer só algumas características dela, que também são muito presentes especificamente no NASF, né, na perspectiva do NASF, que são a proposta do acolhimento e a proposta da clínica ampliada, que eu acho que também ajudam a gente a pensar muito a relação local, o microprocesso de trabalho, né, as relações que se estabelecem ali com os profissionais e que vão, a partir disso, trazer outros elementos e articular com outras questões, né, como apoio matricial, enfim, outras ferramentas que já são, de alguma forma, já fazem um pouco parte do cotidiano de trabalho de vocês. O acolhimento, então, nessa perspectiva, que tem a ver, parte muito de uma preocupação com a gestão e coorganização do trabalho no âmbito das unidades de saúde, então pensando muito a perspectiva local, né, do território, mas sobretudo no foco no acolhimento e no estabelecimento de vínculo entre os profissionais e a população e na perspectiva da humanização e na melhoria da qualidade de atenção. Então essa também é uma proposta alternativa que se estrutura a partir destes elementos para se construir novas práticas de saúde e se organizar o trabalho. E, além disso, a clínica ampliada, né, que é uma perspectiva também, que principalmente quem traz essa discussão é Gastão, sobretudo, acho que ele já até fez uma discussão com vocês um pouco de apoio matricial e disso, mas que é essencialmente constituída nos pressupostos da equipe de referência, né, essa relação de equipe de referência, equipe de apoio, no apoio matricial e elaboração do planejamento terapêutico singular, do projeto terapêutico singular, ou seja, tem a ver com a perspectiva de se articular diferentes olhares
sobre a perspectiva do sofrimento, da doença, da necessidade de se ter uma clínica, uma resposta necessariamente interdisciplinar, necessariamente ampliada. Outros elementos, para além do reducionismo, sobretudo biologicista, da perspectiva clínica, que também é hegemônica na nossa perspectiva, como a gente viu lá no outro modelo, né? Então isso, por quê? Né? Visando principalmente ajudar trabalhadores e usuários a lidarem com a complexidade dos sujeitos, né? Então entender que os sujeitos são complexos, diferente do que a gente historicamente constrói ainda, infelizmente, no campo da saúde. A gente tende a simplificar, a reduzir, pedaço do fono, pedaço do físio. Então eles são complexos e os problemas são múltiplos, são vários, são de uma natureza variada. Então a gente tem que entender que simplificar não nos ajuda. É um pouco que acho que as contribuições que a clínica ampliada traz um pouco para isso. Então, trazendo um pouco dessas, acho que esses são 3 elementos, ou 3 propostas de modelo, né, da vigilância da saúde, acolhimento e clínica ampliada, dentre outros, que acho que nos ajudam muito a pensar um pouco o nosso trabalho. Certo? Bom, diante disso, como a gente pensar, então, quais seriam as contribuições do NASF para reorientar o modelo de atenção à saúde? Né? Então, assim, primeiro, eu acho que é bastante importante a gente compreender que o NASF é parte da política de atenção básica, o NASF é saúde da família. Então, portanto, toda essa discussão que se faz, que se tem sobre o papel da saúde da família, princípios e diretrizes, características, isso também fala da gente. Quando a gente pensa atenção primária à saúde, isso também fala do NASF. Então, é muito importante a gente ir além, ir além no sentido de ampliar o nosso histórico, inclusive de conhecimento sobre isso, mas ir além, portanto, do que se coloca como diretrizes específicas do NASF. E além daquilo que se coloca como as únicas propostas ou as únicas questões que são colocadas para se organizar o NASF. É preciso a gente, portanto, pensar modelo de atenção, pensar os modelos, processos de trabalho, pensar as contribuições dos diferentes modelos de atenção, para a gente entender que a gente tem muito a contribuir e muito a aprender para efetivamente implantar o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho. Neste sentido, eu trouxe aqui justamente, eu organizei algumas reflexões em relação a possíveis contribuições do NASF para reorientar o modelo de atenção, ou seja, assumir que o NASF tem essa perspectiva de reorientar o modelo de atenção à saúde, certo? Para além do modelo, por exemplo, tradicional, convencional da atenção básica. E eu tentei fazer um exercício de pensar isso a partir dos atributos essenciais da atenção primária à saúde. Então, depois, quem quiser, inclusive, entender um pouco melhor quais são esses atributos, aqui tem alguns deles, são vários, né? Mas de Lígia Giovanella, Sara Escorel, tem uma série de autoras que trazem e debatem, aprofundam esse debate, né? A Barbara Starfield, que trazem esses elementos dos atributos essenciais da atenção primária à saúde. Então, acho que é uma dica importante da gente buscar. O primeiro deles tem a ver com a ideia da atenção primeiro contato, né? A questão do acesso, a atenção primária como este lugar. E aí, qual é a contribuição, portanto, que o NASF pode trazer para fortalecer isso na saúde da família, né? De alguma forma, já se espera que a atenção primária seja isso. Isso é um atributo da atenção primária, facilitar o acesso, garantir o acesso. Mas quando eu tenho outros profissionais que estão neste serviço, eu permito que outras pessoas, eu permito que outros sujeitos que tenham determinadas questões que geralmente não procurariam atenção primária para resolver, para pensar, para pedir acolhimento, seja o que for, vão poder passar a perceber aquele lugar como um lugar que sim, elas podem procurar para resolver seu problema. Então, de alguma forma, o NASF ali, ele permite uma maior qualificação da atenção que é já prestada aos usuários. Então, se já é prestada pela equipe mínima, pela equipe referência, ela tem a possibilidade de ser qualificada, certo? Além de que outros problemas que em geral são esquecidos, né? Não esquecidos não dessa forma tão pejorativa, mas de entender que a gente não consegue ver muito no espaço da atenção primária, sejam acolhidos ali, passem a ser acolhidos ali. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, o espaço da pessoa com deficiência, o espaço da saúde mental,
das doenças crônicas, né? Por exemplo, pessoas que tiveram sequelas de AVC e tal, essas pessoas muitas vezes ficam invisibilizadas, porque muitas vezes espera-se que o lugar delas seja só o lugar especializado. Só vai atender quando ela resfriar, quando ela, enfim. E não, de repente essas questões elas passam a ser espaço daquilo e isso efetivamente favorece, portanto, o acesso das pessoas à saúde, né? Então essa é uma grande contribuição, porque fortalecer a atenção primeiro ao contato é fortalecer a atenção primária, é fortalecer um novo modelo de atenção à saúde. Então a característica do NASF ela permite isso, então isso é uma contribuição importante. Em relação ao outro atributo, a ideia de longitudinalidade, né, que é pensar o cuidado ao longo do tempo, né, as pessoas poderem identificar que quando elas precisarem, elas vão estar lá. Se precisar para a criança, se precisar para o adulto, para o idoso, o NASF tem condições de responder ao longo do tempo, a saúde da família, né, a atenção básica, tem condições de responder. Isso também ganha força na medida em que eu tenho outros profissionais, que eu qualifico, que eu amplio a ação dos profissionais de saúde, e amplio de alguma forma também o cardápio de ações que são oferecidas de alguma forma, né? Então, geralmente as atividades que são propostas pelas equipes de saúde da família, mais programáticas e tal, são aquelas determinadas, né? Gestante, hiperdia, enfim, algumas atividades que já fazem parte, que são importantes e que já fazem parte da equipe de saúde da família. De repente eu tenho possibilidade de criar outras ações que também vão cuidar das pessoas ao longo do tempo, né? No grupo de idosos, uma questão, enfim, para crianças. Tem uma série de questões que o NASF, na medida em que eu tenho outros profissionais, eu incremento, né? E aí se amplia essas ações, elas se tornam, né, elas, desde que construídas de uma maneira contínua, mas tudo isso levando à construção de maior vínculo do usuário. Porque a longitudinalidade é inclusive isso, né? É o usuário ter, inclusive, confiança e saber de que, se ele for na unidade, ele vai ter resposta para o problema dele. Então, se eu tenho uma série de profissionais que trazem uma série de outras questões que permitem atender outras questões, né, ou responder a outras questões, eu aumento o vínculo da comunidade com aquela unidade. E isso é fortalecer também a perspectiva de reorientar o modelo de atenção. Então, acho que essa é uma grande contribuição que o NASF também pode dar. Certo? Por exemplo, né, a gente pode ter um CD, que um crescimento e desenvolvimento que já é feito, enfermeiros e médicos, enfermeiras e médicas mais qualificado e que vão, inclusive, trazer outras questões ou outros olhares ou aprofundar determinados olhares que até então são muito, né, são passados meio en passant ali, né? Questões de linguagem, desenvolvimento de linguagem, questão de alimentação, desenvolvimento motor. Quando eu tenho outros profissionais para isso, contribuindo, não necessariamente fazendo, mas apoiando os profissionais que fazem isso, eu tenho uma outra perspectiva de resposta. E eu também posso aumentar o vínculo, né, da população com essa unidade. Uma outra questão é a perspectiva da integralidade, né? E aí isso é muito importante para a atenção primária à saúde, entendendo que quando a gente pensa que a atenção primária, né, aquela máxima de que a atenção primária ela responde até 85% dos problemas de saúde. E aí entendendo que problema não é só doença, os problemas envolvem danos, riscos, determinantes, né, todas essas questões. E por isso essa capacidade. Então, na medida que eu trago outros profissionais, outros olhares, eu também torno mais viável que essas ações efetivamente aconteçam, ou possam acontecer, seja de promoção, de prevenção, de recuperação, de reabilitação, inclusive isso também, enquanto espaço que também é possível de se construir na atenção primária à saúde. Lógico que isso demanda discutir outras questões, o lugar da atenção especializada, a estabelecimento de redes, né? Que neste sentido o NASF também não pode ser aquele que você não tem tu, vai tu mesmo, porque senão a gente também pode correr o risco de reproduzir uma atenção primária precarizada, a gente não quer isso, mas a gente quer sim que se tenha resposta e que de alguma forma atenda, acolha as questões que são colocadas para o profissional, para o serviço, e aí a gente tem essas possibilidades, né? Ou seja, construindo um outro olhar, um olhar complexo sobre os problemas de saúde, a ideia da complexidade novamente. Por exemplo, quando a gente pensa a construção de um PTS que passa a ser dialogado com diferentes profissionais da saúde. Acho que isso é um pouco da realidade que vocês já devem vivenciar nas discussões de caso e tal. Ou seja, quando eu trago outros olhares para um determinado problema, aquele problema não é mais aquele problema de antes, né? Ele não é mais aquela
Ele deixa de ser só ter uma única resposta para aquilo, ter uma única explicação para aquilo. Ele tem várias. E aí a gente precisa justamente comunicar, abrir espaços de comunicação, de debate, para a gente construir uma resposta, ainda que provisória, mas coletiva. Certo? A própria proposta de identificar novas parcerias no território, essa ideia de que, né, diferentes olhares, por exemplo, o meu olhar de fonoaudiólogo é diferente da nutricionista. Então eu começo a identificar coisas que até então para o serviço podia estar invisibilizado, porque não fazia parte daquela dinâmica. Agora, na perspectiva de equipe, isso passa a fazer parte. Então isso também favorece, portanto, a construção a variação dessas ações de prevenção, promoção e reabilitação. E, por fim, a perspectiva da coordenação do cuidado, né? Enquanto também um outro atributo da atenção primária à saúde, que tem a ver também com a organização da rede, e aí quando a gente fala de coordenação, né, do cuidado, a gente também fala de estabelecimento ou de provocar o estabelecimento das redes de atenção à saúde, isso é um grande desafio, mas na medida que eu tenho outros profissionais que trazem, né, enfim, um olhar, por exemplo, sobre a pessoa com deficiência, um olhar sobre a saúde mental, outros elementos, eu consigo também ter maior possibilidade de me responsabilizar enquanto serviço, né, enquanto atenção primária à saúde, pela organização, pela coordenação do cuidado, pela organização das redes. Né? Isso é uma função da atenção primária à saúde, organizar as redes de atenção, coordenar as redes de atenção, coordenar o cuidado. E aí, na medida que eu tenho profissionais na atenção primária que conseguem perceber isso, desde já eu consigo também fomentar o estabelecimento dessas redes, ou pelo menos, né, que elas passem a se estruturar, que elas não fiquem tão mais invisíveis, ou pelo menos que a demanda seja, portanto, observada e apontada. Né? Então, ou seja, permite o acompanhamento efetivo dos usuários na relação com outros níveis de atenção. Então, desde estabelecer de uma maneira mais macro as redes de atenção no município, no território, mas também daquele usuário específico que você atende. Né? Um usuário, por exemplo, que tem uma demanda específica de prótese, né? Uma coisa é quando eu tenho um fisioterapeuta acompanhando, outra coisa é quando eu não tenho, eu tenho vários profissionais que não sabem muito bem o funcionamento, como seria, tal. Então eu tenho a possibilidade de qualificar, tanto para o cuidado individual de uma pessoa, né, de um usuário, quanto de pensar, então, na rede. E o nosso exercício, enquanto profissional do NASF, ele precisa ser o tempo todo esse micro-macro, essa relação. Não podemos ficar só no micro, não podemos ficar só no macro, temos que relacionar o tempo todo. Né? Ou seja, a inserção de usuários em serviços ambulatoriais especializados, nos hospitais, e, portanto, identificar os nós das redes. Né? Quais são os nós, por exemplo, da rede de atenção à saúde mental do município? Se eu tenho um psicólogo, um terapeuta ocupacional, por exemplo, ali eu tenho mais condições, talvez, de me aproximar melhor com o serviço e entender. Mas entendam, isso não quer dizer que a gente também não pode assumir isso enquanto uma ação de que saúde mental é do terapeuta ocupacional, do psicólogo. Reabilitação é do fisioterapeuta e do fono. Porque senão a gente cai no risco, e aí vejam que é o tempo todo a gente mediando isso, mas a gente cai no risco de fragmentar novamente. Né? E aí não é isso que a gente quer. Mas a gente pode ter profissionais responsáveis, mas o tempo todo compreendendo que isso é um trabalho da equipe. Certo? Por fim, para além dessas, né, da questão dos atributos, eu coloquei algumas outras questões que eu acho que o NASF, um pouco das observações, reflexões assim, que o NASF também contribui para reorientar, né, o modelo de atenção. Acho que tem a ver, uma questão importante é a questão da própria ampliação da clínica, sim, né, e da concretização da interprofissionalidade na APS, na atenção primária à saúde. A interprofissionalidade é uma questão necessária para se fazer a ampliação da clínica, a interdisciplinaridade, e se eu não tenho uma equipe que se estruture, né, que permita espaços de troca, de conversa, de planejamento, eu não consigo avançar. Não adianta ter os profissionais, cada um na sua salinha, e isso não avança em absolutamente nada. Então, quando eu tenho espaços para efetivamente borrar esses profissionais,
né, aproximar, isso eu tenho uma potencialidade muito grande para, de novo, reorientar o modelo de atenção à saúde hegemônico. Né? Ou seja, essa ideia da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. E aí é muito comum, não sei se vocês já viveram isso, mas é muito comum, por exemplo, em determinadas equipes, a gente não saber quem é quem, né? Qual é o profissional físio, qual é o nutri. E aí, de alguma forma, embora muitas vezes as pessoas fiquem um pouco aborrecidas com isso, de não serem reconhecidas na sua profissionalidade, no outro lado, isso demonstra um pouco também de que esses limites, esses pseudo-limites, né, que foram construídos na nossa história de profissão da saúde, eles vão se borrando dentro do NASF. E isso tem uma potencialidade muito grande. Né? Ou seja, a gente vê muito, e aí um dos resultados da minha pesquisa do doutorado foi ver que, de alguma forma, o NASF ele permite essa ideia do profissional se ver profissional da saúde. Né? Se até então ele se via muito o técnico especialista de determinadas coisas, à medida em que foi retirado a possibilidade dele ser só isso, ele se viu profissional da saúde. E aí isso parece contraditório, mas isso é muito interessante na medida em que permite, portanto, que o conhecimento e as práticas elas sejam relacionadas, né? Elas sejam compartilhadas. Além disso, uma outra contribuição, acho que do NASF para orientar o modelo de atenção à saúde é a possibilidade de introduzir novas ferramentas e novos referenciais teóricos metodológicos na APS. Então, na medida que eu trago profissionais de outros campos, da humanas, né, ou profissionais que debatem ou que trazem outras perspectivas de trabalho para a atenção primária e saúde, eu tenho a possibilidade de incorporar, ou de rever, ou de criticar, o que seja, mas de trazer, digamos que um frescor aí, teórico e, portanto, também repensar práticas ou criar novas práticas a partir de outros referenciais. Né? Por exemplo, o pessoal da terapia ocupacional trabalha muito com a ideia da reabilitação baseada na comunidade. Então, são elementos que talvez caibam muito bem na realidade do trabalho na atenção primária à saúde, né? No NASF. O debate de medicalização, né? Então, hoje há um debate muito grande sobre o cuidado a uma série de questões, mas que não podemos correr o risco de reduzir todos os problemas da vida a problemas de uma intervenção profissional, né? Seja de que profissional for. E aí, à medida que eu trago outros profissionais que ajudem a pensar, a debater isso, eu também abro a possibilidade de rever práticas, tanto das equipes de saúde da família, quanto do próprio NASF. Né? Então, e isso também contribui, de alguma forma, né, para o modelo de atenção, porque a gente tem que entender que o SUS está aí completando 30 anos, o NASF 10, ou seja, é tudo muito novo, tudo muito recente, e a gente precisa disso para fortalecer, né? Principalmente em momentos tão críticos como que a gente está vivendo, de subfinanciamento, de retiradas de direitos, uma série de questões que pioram a qualidade de vida das pessoas e pioram a possibilidade da gente responder e cuidar das pessoas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Certo? Além disso, outra contribuição é a ideia de educação permanente e efetiva dos profissionais da estratégia de saúde da família. Ali, no trabalho, né, no dia a dia, no cotidiano, próximo. Então, efetivamente, a educação permanente, enquanto, né, o trabalho, enquanto espaço de se aprender, de se refletir, e por ele mesmo, por dentro do trabalho, isso pode se configurar como algo mais concreto, mais real, na medida que eu tenho diferentes profissionais que o tempo todo estão se relacionando. E que nos faz pensar o tempo todo sobre essa relação, né? O que é o especialista, o que é o generalista. Né? A própria relação entre os profissionais, entre quem é o especialista e quem é o generalista, ela também vai, de alguma forma, se borrando na medida em que, de alguma né, todos os profissionais, e aí uma perspectiva que eu acredito, que todos os profissionais que estão ali, mesmo os do NASF, eles acabam construindo uma perspectiva generalista de trabalho. A questão é que eles trazem outros conhecimentos. E aí a ideia é que haja efetivamente uma possibilidade de troca e de relação entre estes conhecimentos. Certo? E aí, por fim, caminhando aqui para o fim da nossa conversa,
Outra questão que eu acho que é uma grande contribuição, né, que o NASF traz, né, para reorientar o modelo de atenção seria a possibilidade, por exemplo, de fazer uma intervenção precoce em questões que são também negligenciadas. Eu falei isso um pouquinho antes, lá atrás, mas trazer um exemplo, né, por exemplo, um exemplo claro assim, do dia a dia, as sequelas de AVE. Eu, na minha experiência de trabalho hoje, como supervisor de estágio, enfim, a gente vê muito, tem visto muito uma população acamada, muito grande, que ficou com uma série de sequelas de linguagem, motora, uma série de coisas, que elas ainda estão muito invisibilizadas na atenção primária, porque a rede de atenção à saúde geral, principalmente os serviços especializados, eles não dão conta, não respondem, não atendem, são insuficientes. E aí, embora a atenção primária não vá resolver tudo isso, porque ainda a gente precisa de serviços sim especializados, de serviços de referência, né, de rede, mas determinadas coisas que podem ser abordadas e evitar, inclusive, pioras disso. Então, uma AVE, quando se tem, por exemplo, uma intervenção precoce de profissionais, seja de fono, seja de físio, por exemplo, a gente sabe que a recuperação é melhor, é mais rápida. E os custos disso serão menores. Então, isso também é uma contribuição importante, porque você traz uma responsabilidade para a atenção primária à saúde, você fortalece esse espaço enquanto espaço de cuidado e, efetivamente, você traz qualidade de vida para o usuário. Né? Ou seja, concretizar efetivamente o direito ao acesso a profissionais que são historicamente tidos como especialistas, a uma população gigantesca que tem muita dificuldade de acessar esses profissionais no nosso sistema de saúde, na nossa rede como um todo. Né? Acho que a gente tem avançado com políticas que tentam construir, né, a própria política da pessoa com deficiência, a rede de saúde mental, mas a gente sabe que ainda estamos engatinhando, né, e que a grande maioria da população tem muita dificuldade de acessar estes serviços. Então a gente não vai suprir essa necessidade, porque ela ainda vai existir, mas a gente tem condições de dar outras respostas que vão ajudar sim muito na melhoria da qualidade de vida dessa população. Para terminar, eu só queria colocar de alguns riscos que eu acho que é importante a gente ter em mente, porque sempre que a gente está pensando no NASF, eu vejo muita potencialidade no NASF para a gente pensar sobre isso, sobre, né, o trabalho do NASF em si, mas a gente tem o tempo todo também pensar sobre os riscos, né? E a gente tem um risco muito grande na medida em que a gente coloca uma série de profissionais e especialistas na atenção básica de fortalecer ainda uma lógica de fragmentação do cuidado, de especializar demais o espaço da atenção primária à saúde e aí, de alguma forma, fortalecer uma perspectiva tradicional de atenção primária à saúde, né? Terceirizar as ações de alguma forma, a gente vê um pouco disso, as ações de prevenção, de promoção muito para o NASF, são outro risco também. Muitas vezes a saúde da família, fala, que bom, então vocês vão fazer isso aqui, eu vou cuidar aqui do meu atendimento médico, da visita e tal, e os grupos, as atividades de promoção, agora fica do NASF e pronto. São alguns riscos que acontecem que é importante a gente ter noção disso para construir outras saídas. Né? A gente não pode reforçar práticas ou formas de organização do trabalho que reforcem modelos hegemônicos. Então, acho que essa é uma questão, uma provocação para todos vocês. Bom, o que eu tinha para falar um pouco era isso, são questões, acho que mais gerais, mas, enfim, acho que a gente vai ter um tempinho de conversa aqui, e aí estou à disposição aqui para gente. O que eu souber, o que eu puder colocar, estou à disposição de vocês. Obrigado. Já vou ler aqui. Pronto, estou vendo algumas perguntinhas aqui que foram colocadas. Vou tentar só abordar mais de forma geral algumas delas aqui. Patrícia perguntou aqui, começando já, porque eu falei que eu era fono, né? E aí está perguntando o papel da fonoaudiologia do NASF. Acho que, bem rapidamente, assim, acho que tem uma perspectiva de trabalho muito interessante na perspectiva do fono, enquanto profissional das questões de linguagem, né, trazendo um olhar sobre essas questões. Então, uma série de questões de doenças crônicas não transmissíveis que trazem sequelas,
podem ser abordadas disso, mas também questões de deglutição e tal, mas também para não pensar só a questão do tratamento, tem uma potencialidade muito grande de se pensar ações de promoção da saúde no âmbito da escola, sobretudo, questões de aprendizagem, construir um espaço de cuidado, desde a promoção até a reabilitação. Então, acho que tem uma série de elementos aí que pode potencializar o trabalho da saúde da família, da equipe, a partir deste olhar de um profissional que é um profissional da linguagem. Certo? Em linhas bem gerais, respondendo a Patrícia. A Jamile perguntando aqui, né? Fez uma pergunta sobre como a agente comunitária de saúde ainda sente rejeição dos usuários em relação ao trabalho da equipe do NASF. Qual seria a contribuição do NASF ao trabalho dos agentes comunitários? Jamile, é real isso acontecer, até porque quando a gente pensa no modelo hegemônico, eu não falei isso lá, mas é uma oportunidade de trazer isso aqui, o modelo hegemônico ele não é reproduzido só pelos profissionais da saúde. Né? O modelo hegemônico ele é reproduzido na sociedade em diferentes perspectivas. Então, mesmo os usuários, eles, de alguma forma, eles querem um modelo hegemônico, porque a nossa sociedade entende que o que interessa é quando eu estou doente, eu vou procurar. Então, é bem complexa essa perspectiva, porque, e principalmente assim, sem culpabilizá-los também, mas numa perspectiva histórica de desassistência, uma perspectiva de muito sofrimento, é natural que as pessoas vão atrás e quando descobrem que existem profissionais, né, especialistas na atenção básica, querem logo o atendimento. É importante desconstruir isso, né, mas não é fácil. Desconstruir isso é entender, a partir da discussão do PTS, o que é possível de se responder clinicamente, numa perspectiva de reabilitação, sim, mas é preciso entender o que é e o que não é. E o que não é, então não podemos simplesmente não responder, temos que construir outras ações. Né? E essas ações elas precisam ser sempre muito dialogadas com os agentes comunitários, com a própria população, e a gente também tem que produzir outras respostas, né? Que sejam, inclusive, não só focadas na gente. Então, não tem condição de responder. Então, para simplesmente dizer que eu não vou atender, está na hora da gente, então, fazer a articulação da rede. Porque há uma demanda, e articular a rede é um papel, uma ação da atenção primária à saúde. A gente precisa responder isso também de alguma forma. Tá? Como é definida a composição das equipes do NASF e tal? A perspectiva é que na gestão ela define a partir das necessidades, né? Das diferentes necessidades dos municípios, dos territórios, a gente estabeleça, portanto, que profissionais poderiam ajudar a pensar respostas, a melhores respostas para aquela determinada realidade. Né? Então é importante partir de uma análise de situação de saúde. Ela acho que é o primeiro passo de qualquer ação para se definir o que a gente pode. Então, depois disso eu vejo, nossa, tem muita questão de saúde mental, então não, tem muita questão para reabilitação, ou por aí vai, um pouco a partir disso. Né? Eu sei que tem municípios que deixam isso muito fechado, né? Salvador tem, por exemplo, uma questão em lei dizendo que são só 6 profissionais específicos, eu acho isso particularmente um equívoco, porque eu acho que as realidades são diferentes, então a gente tem que deixar que todos os profissionais sejam, né? Os 19 profissionais sejam, e que aí a realidade defina quais são. Né? São 19 profissionais, dentre todos os possíveis, só não entra enfermeiro, porque já tem equipe de saúde da família, e algumas especialidades médicas que não as de medicina de família. Né? Também compõem. Tá, Eliette? De que forma é feito o processo de inclusão? Eu acho que eu não entendi muito bem. Talvez, acho que tem um pouco a ver com isso, né, André? Será que essa inclusão seria de implantação do NASF? Acho que tem um pouco a ver com a resposta que eu dei para a Eliette. O Antônio Marcos colocou aqui, né? Ex-estagiário do NASF, compreende a importância da atenção primária, da saúde preventiva, contudo, apesar do NASF abranger a família e ainda contemplar 9 áreas, um público-alvo é um tanto quanto complicado de trabalhar, que é o público masculino. Sim, partindo desse pressuposto, como é possível trabalhar a resistência masculina? É um desafio para a saúde da família como um todo, né? Acho que isso faz a gente ter que pensar uma série de questões, assim, inclusive sobre a organização do trabalho, de horários, de funcionamento, enfim.
Acho que essa é uma resposta, a gente tem que pensar, não tem uma resposta específica para isso, mas acho que tem que envolver, para se discutir isso, tem que se envolver toda a equipe de saúde da família, a unidade básica para se estruturar isso. Eu conheço algumas experiências, por exemplo, aqui mesmo em Salvador, de algumas atividades em que as equipes fazem trabalho aos sábados, vão em alguns momentos, tem trabalhos interessantes da equipe do NASF que desenvolve nos bares da cidade, uma série de coisas assim que é uma possibilidade, né, de dialogar um pouco melhor com algumas questões, né, mas é para se pensar. Né, a Eliette também perguntou se o NASF pode fazer visita domiciliar. Sim, isso faz parte da atividade, né, do trabalho. Pode fazer isso com agente comunitário, com outros profissionais de saúde. A grande questão é assim, né, se pode ou se não pode, talvez. Assim, precisa fazer? Como deve fazer? Com quem vai fazer? Qual é o objetivo disso? E parte disso tudo vem de uma discussão do PPS, né? Da discussão ali com os profissionais da saúde, com, enfim, uma série de questões que vão estabelecer dentro das ações que vão ser feitas para determinadas famílias e tal, se cabe ou não fazer uma visita domiciliar. Né? Então aí isso tem que ser avaliado com a equipe. Mas pode sim, Eliette. Ana Caroline de Itapé, não sei, aqui. Enfermeira, fica a 4 km da sede. Existe alguma estratégia para que a equipe não fique sem assistência dos profissionais? Eu não sei como está aí em Itapé, eu acho que é Itapé. Precisa ver a questão da cobertura, né, populacional, número de equipes. É sempre possível ter, sim, hoje, principalmente com as 3 modalidades NASF, né, 1, 2, 3, ter diferentes tipos, é possível, inclusive, fazer consórcio com outros municípios, tá? Então, Ana, eu sugiro que você dê uma olhadinha até na portaria que diz exatamente como pode, como não pode, e pode ver diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde ou até provocar, né? Se há uma necessidade, se você identifica e tal, de analisar isso no teu território, na tua cidade, como fazer, se pode fazer e qual é a característica do seu território para ter ou não uma equipe de NASF. Certo? Helena Tamires, papel do Serviço Social de Psicologia, não vou saber dizer especificamente sobre Serviço Social de Psicologia, mas acho que eu vou dar uma resposta mais geral, né? O papel das diferentes áreas. Eu acho que é trazer seus conhecimentos, seus olhares, permitir que eles possam ampliar o entendimento que se tem sobre um caso ou sobre o território. Alguém está dizendo que travou. Estão me ouvindo? Tá ok? Pronto. Mas principalmente, e aí eu acho que tem a ver com o papel, né, dos profissionais, é compreender que a gente precisa trazer o conhecimento e as práticas que a gente tem, mas colocá-las à disposição do que as pessoas precisam, do que é a necessidade daquele território, daquela comunidade, enfim. E não o contrário, né? Então, lógico, é importante a gente entender o papel do serviço social, da fonoaudiologia, da psicologia, o que contribui. Mas talvez a gente também tem que se esforçar no sentido de ver, bom, o que ali tem que eu posso ir atrás do que eu dou condições de responder para colocar, né, as ordens ou colocar em função do que necessita. Ou seja, mudar um pouquinho a perspectiva, né? E acho que isso é para todos os profissionais de saúde. Certo? Aqui tem uma perguntinha da Miriam. De que forma pode ocorrer o atendimento individual dos profissionais do NASF? Ele pode ocorrer de diversas formas. Pode ser o próprio individual, pode ser compartilhado. E aí isso também é estabelecido na perspectiva da discussão do caso, né? O que se quer com aquilo, a finalidade. Enfim, tem algumas possibilidades. Ele pode ser compartilhado com outro profissional do NASF, ele pode ser compartilhado com a equipe de saúde da família, ele pode ser específico, individual mesmo, certo? Eu acho que é isso. Respondemos algumas perguntas aqui. Acho que nosso tempo acabou.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez o pessoal do Telesaúde, aqui da DAV. Desculpem se não deu para abordar tudo, ou se ficou alguma questão. Tem meu contato aí depois, acho que vai ficar disponível, do e-mail. E tem inclusive um site, só para fazer uma propagandazinha, é o site de um projeto de extensão que eu faço, que eu coordeno, que é justamente um projeto que reúne textos e reúne experiências, vai reunir algumas produções também voltadas justamente para os profissionais do NASF. Chama Pronasf, www.pronasf.ufba.br. Então ele ainda está bastante experimental, mas a ideia é que ele possa reunir coisas de interesse a quem quer entender, quem quer discutir o NASF. Tá? Então está aberto para vocês. Fiquem bastante à vontade para entrar, comunicar, mandar e-mail. Estou sempre às ordens de vocês. Está aqui, ó, Juliana colocou aqui no e-mail, na sala, redigido, www.pronasf.ufba.br. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez e até breve.